O futuro é um negócio que a gente traz do futuro para o presente, né? Então, a primeira coisa para a gente esperar do Porto Digital lá no futuro é que ele, no futuro, continue trazendo o futuro para o presente, lá no futuro. Porque o que o Porto Digital fez em Recife até agora foi trazer o futuro para o presente nos últimos 15 anos. O Porto Digital não é resultado de uma ação de governo, não é resultado de uma ação da sociedade, não é do terceiro setor, nem de pessoas, nem de empresários ou empreendedores. Ele é uma combinação de todos esses atores de governo, de terceiro setor, de empresas, de startups, de indivíduos, que resolveram antecipar um certo futuro, que talvez até o Recife viesse a ter de alguma outra forma daqui a 20, daqui a 30 anos, e trouxe ali em 2000 a ideia de um sistema local de inovação que naquela época era uma coisa revolucionária, em particular usando o que se tinha de plataforma na época que se poderia usar, que era o Centro de Informática, o CESA, a Católica, a Universidade do Estado de Pernambuco, para a gente tentar transformar Recife num lugar onde tecnologia de informação e os negócios associados a isso, consequentemente trabalho, emprego, renda, a distribuição dela, o impacto econômico e social, tivesse a combinação de importância e relevância. Importância é um atributo que os nossos pares nos dão quando a gente pensa em importância. Jornalistas podem achar outros jornalistas importantes. Mas quando a sociedade atribui um valor a jornalistas, ela está achando os jornalistas relevantes. Então, o problema do Porto Digital é continuar sendo importante, ou seja, dentro de sua própria comunidade de empresas, de escolas, de empreendedores, de investidores, assim por diante, ele continuar sendo importante, estrategicamente importante, e para o ambiente como um todo, para uma rede muito maior do que Recife, centrada no Recife, ele ter ainda mais relevância do que ele tem hoje. Ainda tem muita gente hoje que não é que não acredita mais no Porto Digital, é que desconfia que o Porto Digital é uma espécie de uma nuvem passageira. Esse negócio de tecnologia de informação está aqui, vai passar e depois vão acontecer outras coisas. Como eletricidade foi uma arquitetura, uma estrutura e uma infraestrutura fundamental para a economia e para a sociedade a partir basicamente do começo do século XX, as tecnologias de informação, principalmente agora, a partir do começo do século XXI, elas são uma arquitetura, uma estrutura, uma engenharia, um conjunto de funcionalidades absolutamente fundamentais para a sociedade no século XXI. Nós vamos ter... É impossível você pensar num mundo que não tem tecnologias de informação de alta performance. É impossível você pensar numa economia e numa sociedade competitiva que não dependa de informação e das estruturas, tanto físicas como abstratas, hardware e software, e de conexão para fazer parte disso. Quer dizer, se a gente olhar para o Porto Digital como uma estratégia de Pernambuco, como estratégia que eu acho, inclusive, que Pernambuco ainda não sabe usar, porque talvez não tenha entendido o que é e para que serve, o único estado na região da gente, e talvez muito além da região da gente, talvez tirando São Paulo e algum outro no Brasil, que tem um potencial de tecnologia de informação para uso estratégico como vetor de desenvolvimento, de geração de conhecimento, de negócios, de renda, de investimentos, de salto para o futuro é Pernambuco. O papel do Porto Digital, do ponto de vista tecnológico e de negócios com tecnologia, é esse. Agora, o Porto Digital exerce um outro papel, que na minha cabeça em particular é tão importante quanto esse, talvez mais importante do que esse. O Porto Digital exerce o papel de recentrar Recife na região metropolitana e no próprio estado de Pernambuco. Eu acho que Recife, em função da extensão, da puxada para o norte com a Goiânia e os clusters de tecnologia industrial, para lá, e com a puxada para o sul de Suape, com a puxada para o oeste das facilidades de investimento, em função de impostos e outras estruturas que estão sendo criadas para você investir para o oeste, Recife corre o risco seríssimo de se esvaziar. De se esvaziar como cidade, de se esvaziar como local. Então, o Porto Digital é um dos vetores de uma espécie, se a gente comparasse com a regeneração pernambucana, com a regeneração de Recife.
E não é o único vetor. Tem todos os sistemas de saúde, a economia de saúde ao redor do Recife, a economia de educação, a economia de informação, que envolve a economia de mídia e criativa, mas são poucas, não são muitas. Não é? Recife não é um lugar Recife não é uma colônia de férias. Ao contrário de muitas cidades ao nosso redor que estão numa região de sol, como a gente está, Recife não é um paraíso de férias. Não é aqui que isso acontece. Nós temos que nos preocupar no longo prazo com o que é que viabiliza Recife como uma economia, ao mesmo tempo, sofisticada e, por sofisticada, rica, e se tudo correr bem, e se a gente trabalhar muito, porque rica é equilibrada. Não adianta ter só renda per capita, tem que ter distribuição de renda. Então isso envolve redesenhar completamente como é que Recife se educa para o futuro, para que num futuro tenha não 8.500 pessoas como tem no Porto Digital agora, mas 200 mil. Mas 200 mil. Histórica e estruturalmente, na economia de software, quando você olha para outros polos já estabelecidos, como Hyderabad, como Bangalore e como tantos outros, e isso em países como o nosso, né, em países em desenvolvimento, e outras coisas muito melhor estabelecidas, como na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos e assim por diante, você descobre que cada trabalho de qualidade em tecnologia de informação, ele gera de 5 a 7 trabalhos de segunda ordem, de gente que vai trabalhar para aquela coisa continuar funcionando. E vai desde o pessoal de segurança, de catering, de hotéis, de infraestrutura de suporte, predial e assim por diante. Então, não é um exagero, não seria um exagero pensar que, num longo prazo, podia ter 200 mil pessoas trabalhando em tecnologia de informação no Recife. Se a gente tentar 200 mil, a gente consegue pelo menos 100 mil. Por isso que eu sempre tento imaginar saltos impossíveis. Né? Se a gente não tivesse imaginado que poderia ter um Porto Digital de 20 mil pessoas em 2025, não haveria um Porto Digital de 8.500 hoje. Se a gente tivesse saído para dizer, ok, o que a gente vai fazer é um Porto Digital de 5 mil pessoas, ele talvez tivesse 3 ou 2. Como a gente saiu para fazer um de 25 mil, ele já tem 8.500. Talvez a gente tivesse na hora de dizer agora que a gente pode fazer um Porto Digital de 200 mil. Aí você dizia, pô, mas dá para fazer isso aqui na ilha do bairro do Recife? Claro que não, isso é o Recife inteiro. Mas se a gente centrar o Recife inteiro numa parte de uma rede, como um hub de uma economia de informação que vai fazer coisas para o mundo, 200 mil pessoas é pouco. E, de repente, isso pode ter 5 trabalhos ao redor de cada um desses casos, pode ter 1 milhão de empregos na região metropolitana do Recife para tecnologia de informação e comunicação. E aí eu estou falando de robótica, de inteligência artificial, de genômica, de proteômica, eu estou falando de neurofabricação, eu estou falando de nanofabricação, eu estou falando de coisas que a gente não sabe nem exatamente quais são ainda, eu estou falando de impressão 3D de medicamentos, que a gente não começou nem a pensar em fazer. Mas o ponto fundamental é que o futuro não vem do passado, o futuro não vem do que a gente era capaz de fazer antes. Se fosse isso, não tinha Porto Digital hoje, porque antes a gente não era capaz de fazer um Porto Digital.